Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver em terras cariocas. É isso mesmo, eu estou no Rio de Janeiro, entrevistando pessoas incríveis aqui, profissionais maravilhosos. Esse não é diferente. Hoje o meu convidado especial é o Danilo Pereira. Ele é engenheiro, técnico de segurança, com mais de 15 anos de experiência. Nós vamos falar sobre tudo isso dele. Vou bater um papo com ele. Ele tem uma história tão linda que ele estava me contando agora, que já me deixou aqui emocionado, e eu tenho certeza que vai te emocionar também. Seja bem-vindo ao Mask TV. Danilo Pereira. Desculpe a pressa em te chamar, mas eu estava aqui, eu não poderia perder. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado mesmo. Danilo, você sabe que o podcast ele é um veículo de comunicação bastante interessante nos dias de hoje. Contar histórias, contar trajetórias, oportunidades, e é isso que eu estou fazendo. Então, ter um profissional da área de EHS como você e contar um pouquinho da sua carreira, contar um pouquinho da sua vida pessoal, esse é o nosso objetivo. Eu espero que você goste de passar esse tempo aqui, vai ser maravilhoso. Não tenho dúvida. Você chegou bem aqui? Cheguei bem, vim pela orla, vim para quem conhece o Rio, saí lá do Recreio, Barra, todinho pela orla, carioca até chegar aqui em Copacabana. E olha que você é paulistano, né? Sou. De São José dos Campos. Sou do interior. Do interior. E você teve a adaptação ao Rio era um desejo seu? Você gostou de vir para o Rio? Porque é uma mudança. Uma mudança. E eu vou te falar assim, foi uma das decisões mais incríveis que a gente tomou na vida. Quando foi um processo de vida, tem 2 anos e meio que eu estou aqui no Rio, não foi nem um processo profissional, foi um processo pessoal, né? A gente morava no interior ainda, lá em Campinas, já tinha saído em São José, estava 2 anos em Campinas, numa multinacional alemã, uma farmacêutica, e um dia chegou um colega lá em casa, e ele fez uma mudança também, saiu de São José, para quem conhece o Vale do Paraíba, foi para Ilhabela, e mudou o ar e tal, e ele estava tanta luz, assim, tanta vida. E eu falei assim, André, como é que é morar perto da praia, né? Eu morro de vontade. E aí ele contou as vantagens, desvantagens. E aí, Rômulo, quando eles ficaram no final de semana com a gente em casa, ele saiu, eu estava com a minha esposa, a filha, eu falei, nossa, seria bom se a gente morasse perto da praia, né? Aí ela falou assim, meu sonho. Eu falei, é seu sonho? É. Então, peraí que a gente vai ajustar isso. Comecei a procurar Nordeste. A gente tinha feito um passeio para João Pessoa, na Paraíba. E aí acabou por acaso surgir no Rio, vi uma oportunidade no Rio. O Rafa, né, que você entrevistou, conectou, tinha uma vaga na Tapoé, ele conhecia o gestor da vaga, fez uma indicação, entrei no processo, passei no processo e vim pro Rio, né? E eu lembro de vir pro Rio, aí eu falei, nossa, agora passei no processo, agora a gente vai ter que ir, né? Falei para minha esposa, e aí ela pegou e falou assim, a gente não tem que ter medo. A gente vai lá e se não gostar, a gente volta. A gente pode voltar, né? A gente pode voltar. E foi uma das melhores decisões. Então, morar próximo da praia é o que me faz sentido, é o que me traz alegria. Olha, eu vou dizer para você que você está também me inspirando, porque eu amo praia. Já morei aqui há 17 anos atrás. Tenho uma vontade de voltar a morar. Assim, eu amo mesmo morar perto da praia, porque acho que faz bem. Queria que todo mundo pudesse viver num lugar onde essa luz que você está me mostrando, né, essa alegria toda, é essa realidade de você ter feito a coisa que faz bem para o coração, né? Isso, é tão bom a gente fazer aquilo que faz bem para o coração nos dias de hoje. Eu sempre começo o podcast com a clássica pergunta, né? Você veio na Terra quando e por quê? Olha, eu venho para a Terra em 17 de julho de 87 e eu chego num lar muito simples, mas numa família cheia de valores. Eu venho na Terra filho do seu José Pereira Neto, eu só conheci ele como Burrico. Era um piauensezinho de 1,60 m e minha mãe era incrível, uma mulher muito forte. Ela, aos 20 anos, minha mãe solteira, doméstica, morando na casa dos patrões, adotou meu irmão mais velho. Então eu chego num ambiente familiar, assim, num contexto
onde eu tenho um irmão adotivo para me recepcionar, com 7 anos a mais do que eu. Chego com uma irmã por parte de pai, bem no processo, quando meus pais casando, ele teve uma filha antes, e um irmão do meio. Então, eu sou o caçula de 4 irmãos. Eu venho no mundo já recepcionado por 3 irmãos, e uma família linda, os pais incríveis, muita simplicidade, mas com muitos valores. E você sabe o que você veio fazer aqui, já que você chegou num lugar tão maravilhoso como esse? Olha, Rômulo, eu vou te falar que acho que esse processo meu de onde eu vim e como foi minha infância fez com que eu criasse alguns mecanismos de empatia muito forte, de cuidado. Então, sempre quando eu me vejo em situações profissionais ou pessoais, eu sempre estou no coletivo. Na concepção da minha família, de onde meu pai veio, do Piauí, chegando em São Paulo e depois em São José dos Campos, passaram muitas pessoas, foi sempre muito acolhido. Então, minha infância teve pessoas que vieram para almoçar, vieram para jantar, pessoas que ficaram um mês, pessoas que ficaram anos. Então, nesse contexto, eu acho que eu também venho com esse approach dos meus pais de acolher, de gostar do coletivo, de me conectar com as pessoas facilmente, eu vou conversando. Então, eu acho que eu vim nesse mundo para ser feliz e conectar e se ajudar. Você tem contatos ainda com os amigos queridos de infância? Tenho um grande amigo, o Rafa. Um beijo, Rafa. É um grande amigo, eu sou padrinho da menina dele. A maioria dos meus amigos de infância estão lá em São José, né? E eu vou lá sempre, assim, no feriado, então tem contato com eles. Você mantém um contato ainda? Sempre. E a carreira? Como que você migrou? Você é engenheiro, você é técnico de segurança, agora está numa transição de carreira, estava na Tupperware, teve na Behring também, teve em várias outras empresas. Sim. Como que é a tua questão profissional? Você queria, de repente, eu quero ser engenheiro, eu quero ser... O que você queria ser? Olha, Rômulo, é bem interessante como que a vida vai tecendo, né? Os caminhos da gente profissional e pessoal e conhecendo pessoas também, né? Mas eu confesso que, assim, segurança do trabalho nunca foi a primeira opção, viu? Eu lembro de, né, a gente que veio de família mais simples, a gente não tem muita carga, assim, não tem muito estímulo, né? Meu pai veio do Piauí, não teve muito estudo, então eu nunca tive muita instrução, muito direcionamento na carreira. O entorno não facilitava. Não, né? Não facilitava. E o meu irmão do meio, o William, ele já foi sempre mais esperto, então ele já começou um curso técnico em meio ambiente antes de mim, então ele já estava na indústria. Quando eu estava ali com 16 anos, já estava trabalhando numa padaria, vendedor, então eu estava ali no comércio, trabalhando como vendedor, trabalhando como balconista de padaria, e aí chegando 18 anos, terminando o ensino médio, e aí eu pensei assim, poxa, o que eu vou fazer? Aí olhei e falei, nossa, eu tenho que fazer um curso técnico, porque a faculdade era algo muito longe, né, das possibilidades financeiras para pagar uma universidade particular, e de base também para estudar numa faculdade pública. Concordo, né? Com você. A base que eu tinha era muito fraca. E aí eu lembro que a segurança do trabalho surgiu na minha vida assim, com um comentário da minha irmã. Minha irmã trabalhava como vendedora no centro da cidade, e ela comentou que foi um profissional lá falar para ela do calçado, que ela tinha que usar um salto menor, que tinha que tomar alguns cuidados com a escada, e fez uns levantamentos ambientais, de luminosidade. E aí ela falou isso e eu fiquei encantado. E eu falei, nossa, ele mexe no equipamento, e como é que é isso? E aí, na época, eu fui a gente não tinha computador, eu fui para o centro da cidade, tinha um polo lá em São José dos Campos, lá sempre foi bem desenvolvido tecnologicamente, São José, né? Verdade. E aí, eu pesquisei sobre segurança do trabalho, aí achei o curso técnico de segurança do trabalho. E aí o meu irmão do meio, convidei ele, a gente iniciamos em 2006, 2007, a gente finalizou juntos o curso técnico de segurança do trabalho. Então foi meio por acaso. E na verdade também dentro daquele movimento natural, né, da família, né? Você tem o técnico, você termina o ensino médio, você vai descobrindo o que vai fazer, mas você gosta de estudar, porque você passou pela FIA, você é pós-graduado, você tem o NIP, é engenheiro de produção pela Anhanguera.
fez higiene ocupacional na USP, né? Saúde ocupacional. Então, você gosta de aprimorar os seus conhecimentos. Eu gosto, eu acho que é necessário. Para quem está começando a carreira, acho que para a vida. É uma frase em inglês, né? Que o pessoal usa muito, mas é muito realidade. É lifelong learning. Você vai ter que estudar a vida inteira. Não quer dizer que você precisa fazer pós-graduação todos os anos, né? Mas você precisa aprimorar, precisa estudar. Hoje, por exemplo, eu sempre da área de segurança, então completando 18 anos na área de segurança, mas eu gosto de estudar outras coisas. Então hoje eu estou fazendo um MBA, por exemplo, de neurociência, comportamento humano. E aí tem aulas de sociologia, de psicologia, e eu fico, cara, por que a gente faz o que faz, né? É verdade. Isso me intriga, né? Toda a parte do córtex, das conexões neurais. Sim, das neuroplasticidades. Exato. E aí, Rômulo, então assim, me fascina e me faz querer aprender coisas diferentes também. Então na minha carreira eu sempre estudei para aumentar, para ter mais empregabilidade, né? Ter oportunidades também de conhecer. Eu vi que a educação e o processo de educação estava me abrindo portas de conhecer países diferentes, lugares diferentes, a possibilidade de morar no Rio de Janeiro através do meu emprego, né? Então, acho que isso me motiva com relação ao estudo também. Eu acho importante mesmo. Uma coisa que eu aprendi nesse processo também do MBA, um professor falou, né, que a gente às vezes é condicionado à educação no seguinte sentido, Rômulo. A gente precisa fazer uma engenharia para ter um CREA, para ter um diploma, para conseguir um carro, para conseguir uma casa. Sempre ter. Mas antes disso, tem um processo de ser um cara melhor, de ser um humano mais complexo. Não quer dizer que seja mais difícil, né? Porque a palavra complexo tem a ver com tecer com camadas, né? Então, várias camadas. Então, a complexidade você consegue através do estudo, uma profundidade em determinado tema que você estudou para discutir, para ser um cara melhor. Então, acho que o estudo não é só para o profissional, é também para ser uma pessoa melhor. A sua relação social muda completamente, né? A partir do momento que você estuda, você tem a capacidade de ter um repertório, ter uma habilidade de relacionamentos interpessoais que são saudáveis. E não é só por causa da engenharia, mas é por causa de todo o contexto que a engenharia te trouxe. Exato, né? exato. E claro, por um outro ângulo, você usa ela a seu favor, através das empresas, né? Exato. É tão bom quando você tem essa realidade de que ser é melhor do que ter, mas é importante. Você sabe que hoje em dia, Danilo, a geração Z, por exemplo, ela resiste muito à questão do estudo. Uhum. E quando a gente percebe você se aprimorando, se reciclando, não deixando de estar em contato com as coisas que são importantes para a sua vida, eu acho que isso é uma inspiração para muita gente. Por isso que eu acho que essa coisa do lifelong learning, excelente. Uhum. Eu acho que você vai, né? E neurociência, olha, foi bom você falar disso, porque uma amiga minha, Fernanda Carnaval, ela é gerente de HS, e ela falou, Rômulo, vamos entender sobre neurociência? Para a gente poder aplicar aqui dentro da Eurofarma na época? Vamos. E aí, por curiosidade, nós mergulhamos dentro da questão da neurociência para aplicar dentro dos mecanismos de segurança. E é perfeito. É muito bom. É muito bom. A neurociência me deu um entendimento das coisas da vida, né? De que está tudo aqui e que isso muda tudo para a gente. Eu acho que esse curso seu vai ser incrível. Hoje, como está a sua carreira? Você está na transição de Tupperware e você está em que movimento? Tá. Eu chego, tem um pouco mais de um mês, e aí eu saio da Tupperware e vou para Michelin, né? Bastante conhecida, uma marca francesa. Bem conhecida. Francesa. Dentro da área de HS. Dentro da área de HS. E é uma transição porque eu saio de uma coordenação do site, com todas as dinâmicas de segurança mesmo, de engenharia. Então eu falava assim, eu ia de bota para minha sala para ficar com a burocracia do dia a dia ali. Mas quando batiam na minha porta, era um momento bom para mim, que gosto muito de processo, de área,
que eu tinha que largar de novo a burocracia, uma reunião tinha que ajustar para fazer uma avaliação de risco, para sair e tal. Então, o campo te interessa. Me interessa. E esse movimento, essa oportunidade que eu estou tendo agora, é uma oportunidade também que eu acho que fez muito match com o que eu estou estudando, com o que eu estou fazendo e com a minha carreira mesmo. Então, hoje eu sou um coordenador estratégico, eu não tenho mais time, eu fui líder, engenheiro, e hoje eu não tenho time, mas eu cuido de uma área hoje, chama de Local Competence Manager. Então, eu sou a pessoa que vai conduzir os treinamentos para o time de EP das Américas. Então, você é a pessoa que vai construir as formas de aprendizagem, o que eles precisam, a debilidade, o plano de treinamento. Então, faz um momento assim, na minha carreira para que eu consiga colocar toda essa parte prática da área de técnico de segurança, que desenvolvi muitos anos. Fui analista, consultor, engenheiro, coordenador, e pego isso e começo a treinar novas pessoas que estão chegando ou que estão lá mais velhas para esse novo olhar. E com certeza eu vou incluir fatores humanos, tudo isso, questões de neurociência que eu estou estudando. Então, isso que é algo que está me motivando hoje no momento da minha carreira. Que grande oportunidade, né? Você disse mesmo, você tinha uma experiência empírica, prática, um conhecedor, e agora vai desenvolver outras pessoas. Exato. Você acha que o mundo atual hoje, tão cheio de violência, tão cheio de coisas terríveis, né? Você sabe que nós estamos vivendo tempos muito terríveis. Você acha que as pessoas ainda estão interessadas em aprender? Você tem essa capacidade de tentar despertar no outro o interesse dela, agora que você vai desenvolver pessoas? Olha, Rômulo, pelo menos assim, a gente hoje, no momento de tudo que eu vivi na minha experiência, tudo que eu estou conhecendo, estudando, eu acho que eu estou no melhor momento para fazer isso. Mas é que nem um presente. Eu vou te entregar um presente e cabe você aceitar ou não. Eu falo isso porque as novas visões, como a gente tem chamado, tem alguns profissionais que não veem com bons olhos essa mudança. E eu justifico que é por uma questão natural. A mudança, né? Deming fala que a realidade, uma das certezas da humanidade, da questão humana, é que vai haver mudanças. Vai mudar. Isso é fato. As coisas mudam, é fato. É fato, não tem como, né, contra-argumentar isso. E de igual forma, as pessoas vão resistir à mudança. Também é fato. É fato. Então, o que eu quero dizer é que vou trazer todas essas abordagens e vou colocar de uma forma, como o Rafa falou, não revolucionária, mas evolução, no sentido de quebras de paradigma, pensamentos diferentes, formas diferentes de fazer gestão de segurança. Essa passagem, esse conhecimento sobre comportamento humano, né, e tudo que eu li, né, James Wisdom fala que não há treinamento, não há capacitação suficiente para mudar a condição humana, que é o erro. O erro é normal, no livro do Todd Conklin. Claro, previsível. É previsível. Então, a partir do momento que a falhabilidade faz parte da condição humana, eu tentar desenhar um processo de treinamento onde não vai haver falhas, onde as pessoas não vão falar, Danilo, isso aí não vai valer de nada, vai contra a condição humana. E eles vão fazer isso, e eu fiz isso por muito tempo, né? Então, eu acho que esse também é um grande desafio que eu vou enfrentar com essa nova posição, mas é uma oportunidade que eu vou ter. É uma grande oportunidade, sim, é uma grande oportunidade, porque ainda bem você ter tocado na nova visão, nos fatores humanos. Nós estamos, né, eu acho que nós temos que ter uma legião de Danilos e de Rafaéis e de Tomás e de Adilsons e de Julianas, né, e de Joel, de pessoas que estão realmente tentando desenvolver a cabeça das outras pessoas para essa nova mentalidade. Porque nós estamos tão presos ao modelo tão ultrapassado. Eu te dou um exemplo, claro, não vou citar nada, mas o que acontece? Vamos fazer um evento de segurança, não vou parar a fábrica. E não discute a questão do erro, por favor.
Por quê? Não, porque eu preciso punir e eu preciso fazer com que aquelas pessoas, né, que erram, elas sejam cobradas por aquilo. Porque se eu falar para elas que o erro é algo comum, eu corro o risco de não poder penalizá-las e Exato. perder o controle. Exato. Então você, agora, como um professor, como um educador, vai poder, de uma certa forma, mudar esse cenário. Porque eu vejo a dificuldade que nós estamos tendo, Danilo, de implementar essa nova visão. Porque ela está sendo resistida por muitas empresas, porque muda o mindset daquele colaborador. E, às vezes, é muito mais tranquilo e mais barato culpar. Então você vai lá e culpa, resolve, para a empresa é satisfatório isso. Então, como o Rafael disse, eu não posso chegar dizendo uma nova visão porque vira uma revolução. E não é uma revolução. Exato. E talvez através da educação, do ensinamento, você vai mudar o que as pessoas estão pensando. Exato, exato. Eu parto também eu acho assim, Rômulo, na minha vida tem uma parte também que eu sempre gostei, que é a parte muito. Eu fui palhaço, eu fiz Lúdica. vários cursos, lúdica. Eu fui palhaço, eu construí um palhaço chamado Chapiruta, e eu fazia ações em hospitais. Então, todo esse contexto social e tal. Doutores da Alegria, hospitalhaços lá em Campinas. Isso, né? Tem esses famosos. Então, eu fiz no Risotônico, né? Um beijo, pessoal do Risotônico. E a gente fazia essas ações e eu acho que... E isso também eu vi muito no livro. Tem um livro dos 7 Saberes da Educação do Futuro, do francês, do Edgar Morin. Conheci esse livro através da Juliana Bley. E aí eu li esse livro e apaixonei. E ele fala desses saberes tácitos, esses saberes múltiplos. E aí a minha motivação é trazer essa questão social, trazer os estudos, os papers, mas também construir isso orgânico para que seja comprada a ideia. Então, é isso quando eu penso no como implementar qualquer sistema de gestão diferente do tradicional, ou até mesmo colocar o tradicional de uma forma diferente, para que seja, mas incorporando vários saberes. Tem que ser incluído as pessoas. Eu acho que alimentar as pessoas de saberes, alimentarem as pessoas de um repertório onde ela possa ter o poder de escolha do que é bom e do que é ruim, né? Eu posso melhorar a minha percepção sobre as coisas, eu posso melhorar o meu trabalho sobre segurança do trabalho ali de uma forma muito mais atrativa, interessante, que provoque o interesse no outro. Exato. E não por uma questão investigativa, normativa. Normativa, exato, exato. E eu acho que assim, a segurança do trabalho, eu comecei a estudar, entender um pouquinho isso quando eu estava na Berg. E aí até no post eu coloquei lá, né, que o Rafael, a primeira missão dele foi ler o livro do Pre-Accident Investigation do Todd Conklin. E aí... E antes disso, antes de entrar no meu processo seletivo, hein, vou contar um case aqui, vou tirar um recorte aqui. Quando eu fui no processo seletivo com o Rafael, né, fiz a candidatura pelo LinkedIn, na Behringer, e depois entrei em contato, que eu vi quem que era o gestor da vaga, com o Rafael. Pô, gostei muito dessa vaga, meu inglês não era tão bom, e eu falei, cara, meu inglês não é tão bom, mas... Eu aprendo e não sei o que e tal. E eu fiz. E aí ele falou, me manda um vídeo aí e tal. E aí entrei no processo e fiz um vídeo. Aí numa das perguntas do processo seletivo que ele falou, cara, contei um pouco do processo de investigação, né? E aí eu vim com um case antes de ir para a Berg, eu trabalhei por 6 anos numa empresa de explosivo. A Orica é uma multinacional australiana, líder do mercado em explosivos. E aí, uma oportunidade, eu tive um processo de investigação que, na época da pandemia, lá em Sorocaba, estava lá em São José, e aí a gente tinha um processo, assim, né, que o pessoal conhece mineração, de explosivo, que é bem específico, sabe? Mas vou tentar, resumidamente, explicar aqui para vocês. A gente tinha várias bancadas de furo de mina, né? Então, imagino várias bancadas, e a gente tinha... por exemplo, 150 furos para ser carregado com explosivo, e aqui uma outra bancada com 167 furos para serem carregados explosivos, né?
Processo de explosivo, né? A gente tem, eles chamam de dongle, são chaves. Para cada malha de detonação tem uma chave diferente. E esse processo de investigação, né? Não vou trazer muitos detalhes também, mas era muito próximo da quantidade de furos, era muito próximo. E teve um erro operacional, né? E aí, no contexto dessa investigação, comecei a mergulhar nesse para entender, e a gente começou a entender que a dongle era muito... As chaves dos explosivos eram muito parecidas entre as outras, a quantidade de furo era muito parecida. Então, todo um contexto para que a pessoa operacionalmente errasse. Né? Se confundisse. E foi um processo muito difícil essa investigação, entender tanta falhabilidade e tanta coisa sobrecaindo uma pessoa. E aí eu conduzi todo aquele processo, mas trazendo muitos detalhes do contexto que tinha do site, que eu não vou, obviamente, expor. E aí, quando eu contei esse case para o Rafael, desse processo de investigação que conduzi, todos os achados que eu tive naquela época, né, ele interessou e eu consegui a vaga. E quando ele escreveu o livro, ele falou, você fazia e conhecia as novas visões de segurança e todo esse processo de contexto sociotécnico que interfere no comportamento das pessoas, né? Na decisão dela. Na decisão dela, mas você não sabia o nome, mas você já praticava, né? Então, eu levo esse case, esse exemplo também disso. A gente não sabe o nome, mas eu sabia que na segurança do trabalho exigia formas diferentes de conduzir um processo de investigação, principalmente um processo de investigação complexo, como que era o que eu estava conduzindo, né? É tão importante você dizer isso, porque assim, eu sou um consultor da área e eu sou obrigado a seguir o que a empresa está querendo e tal. E eu vejo que falta mesmo profissionais para tentar persuadir, convencer aquela alta liderança, que é uma tarefa das mais difíceis que eu acho, que olha, nós temos caminhos, né, para que a escolha do trabalhador seja melhor. Uhum. Mas nesse caminho que vocês estão seguindo, ele não tem escolha. Exato. Então, assim, é isso que é o mais difícil. Exato. Então, eu acho que nós precisamos, de uma certa forma, eu acho que se reunir muita gente e mudar essa forma de ver segurança do trabalho, né? Tomara que a gente consiga. Sim, sim. Só que, assim, você consegue ver muitas empresas hoje, no seu apanhado de conhecimento. Você acha que tem muitas empresas praticando a nova visão ou a maioria ainda não? Acho que a maioria ainda não. Mas eu acho que assim, esse movimento dessas pessoas que você citou, que o Rafa citou aqui, até de outras pessoas também. Tá vindo uma onda né? muito legal. Eu falo para quem está começando, o pessoal que era meu liderado, eu falei, olha, vai por esse caminho. Eu acho muito, eu falei muito sobre isso que a gente está conversando hoje no meu processo seletivo na Michelin. E eu acho que isso também despertou interesse neles. Claro. Então, assim, mesmo que hoje, chegando lá, eu vejo que ainda tem um sistema de gestão no modelo mais tradicional, eu acho que ainda tem espaço para ouvir, pelo menos, entender um pouco da proposta. E uma coisa que acontece também, Romulo, na minha opinião, é o seguinte, eu sou da área de segurança há muito tempo, mas foi uma decisão, há 4 anos atrás, quando eu fui para a Bering, que eu comecei a estudar, entender esses livros, como o Rafa falou, pouco conteúdo em português, mas em inglês, e que hoje o que eu já recebi de conhecimento, às vezes eu vou encontrar, né, quem gosta de Fórmula 1, você vai encontrar uma pista de Mônaco, e aí uma pista de Mônaco você não consegue ultrapassar facilmente. Então a mesma coisa de eu dar uma volta e conhecer, entender tudo, e eu vou encontrar um cara na curva que não teve esse processo, essa jornada que eu tive. E é muito difícil ele entender o que eu estou falando para ele. Então ele é um profissional de segurança, ele tem a formação que eu tenho, às vezes tem mais experiência que eu, mas ele não percorreu esse caminho. Então quando eu encontro ele na curva, é mais difícil ele entender, porque foi martelado para ele muita coisa, e muita coisa ele ainda não conseguiu se despertar. Então eu vejo que as empresas hoje ainda não se despertaram. Nem todo profissional está buscando, nem todo profissional está vendo, porque
assim, por N motivos que cada um, né? Cada empresa tem Cada a empresa sua. tem a sua e cada profissional tem a sua. Mas eu acho que ainda vai haver mais levas. O que a gente está fazendo é uma onda, mas vai vir outras e outras. E eu acredito que não tem outra forma de não fazer gestão de segurança com esses conceitos de integração com as pessoas. De integração com as pessoas, onde o ser humano está no centro das decisões. Exato. Né? Eu estive na FISP, foi onde eu conheci todos eles. Eu não tinha uma circulação. Né? Eu trabalhava no mercado, mas não tinha uma circulação para conhecer tantas pessoas assim. E a partir daí, eu estou num movimento com esse podcast de tentar disseminar esse conceito para que aquele técnico de segurança raiz, ou aquele diretor operacional, ou aquele gerente entenda que mesmo com toda a dificuldade que ele tem para bater na porta de uma alta liderança, para falar sobre que eu preciso falar sobre segurança com outro viés, me dá um tempo, e mesmo recebendo não, ele vai ter que insistir. E é isso que você acabou de falar. Talvez nós estamos aqui agora, tudo isso que você falou do movimento, você está ajudando uma pessoa a despertar e falar, peraí, eu vou ler um pouco sobre nova visão, eu vou ler sobre Hope, eu vou ler sobre Design for Safety, eu vou ler sobre Todd Conklin. Porque se ele está falando, está todo mundo falando, quem sabe eu posso trazer para a minha empresa um mecanismo, uma ideia que vai mudar essa linha de procedimento e de regra punitiva, né, onde a culpa sempre está ali ainda na mão do colaborador, do empregado. Eu acho que eu posso mudar isso. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui. Assim, Rômulo, o que eu acho também que a gente tem que tecer por camadas e tem condição de integrar os dois. Não acho que zera tudo. Não zera. Porque também foi uma jornada até aqui. Sim, né? sim. Foi uma jornada da segurança do trabalho que hoje a gente está sentado aqui discutindo isso. Mas antes disso foi uma legião que foi estudar e todo o contexto histórico da área. Então, vou dar um exemplo aqui também, né? Numa empresa que eu trabalhei, a última, né? Na Tupperware, a gente fez a estratégia que a gente fez, eu consegui integrar a parte da visão do centro, como as pessoas no centro da tomada de decisão e na construção da cultura de segurança, e também coloquei a parte técnica e requisito legal, porque precisa. Claro. Então a gente criou, né, junto com a minha equipe lá, e foi assim, olha, das minhas experiências profissionais, essa foi uma das assim que foi mais difícil. Eu saí de uma na sexta para entrar na outra na segunda. Tanto que eu queria ficar, e foi um processo bem difícil de fazer essa transição na carreira. Porque tive muito apoio, muita liberdade para implementar o que fazia sentido para a segurança, para mim, para a área e para o negócio. Então a gente construiu, a gente chamava de BPO lá. Né? Pessoal, mas isso é alguma coisa em inglês? Não, é bate-papo operacional. Vamos falar aqui de bate-papo operacional. E é um pouco o que o Rafa comentou que a gente tentou fazer lá. Tentou não, a gente concluiu, mas não teve tanto segmento. Mas eram conversas e algumas perguntas relativamente, parecem inofensivas e simples, e são, mas traz um contexto de cuidado e de necessidade real do que a pessoa precisa para executar aquele trabalho bom. Porque a maioria das vezes, quando a gente fala de segurança do trabalho, foca no acidente, nas coisas ruins. Mas todo dia bom, o que a gente analisa, né? Então a gente tinha feito um diagnóstico de cultura com uma consultoria bem grande, famosa aqui no Brasil, e a gente entendeu que a segurança do trabalho, as pessoas vinham com receio de punição. Então a gente precisa ouvir as pessoas não podem ter medo de falar o que está acontecendo de errado, né? E aí a gente começou a gerar essas conversas com o meu time, eles tinham meta de 4 conversas dessa, né, uma por semana, e aí na rotina deles fazia parte dessas conversas e eles tinham que entregar. E dessas conversas com o time, eu chamava assim de pepitas, saía algumas coisas legais. E aí a gente decidia, olha, isso é legal, né? E o fórum que eu tinha com a diretoria, com os gerentes, eu levava esses pontos de insight importante para a tomada de decisão.
E quando eu fui vender esse projeto para a diretoria, eu falava, olha, está acontecendo coisas que talvez não chegue aqui para vocês. A minha oportunidade é a gente quebrar um pouco essa hierarquia e através do meu time, a gente que está na operação, trazer algumas realidades para a gente tomar a decisão aqui. Porque quando a gente vê no livro do Todd Conklin, né, quem está mais longe do risco, que é a ponta do graveto, é o que toma a decisão, né? É o governo, é tudo aqui. Então, na época eu mostrei, ó, a gente está aqui, gerente, diretor, e aqui na ponta é o que está exposto ao risco. Então, o que a gente quer é trazer esses riscos deles, essas dores e tudo mais que eles estão, para a gente tomar as decisões melhores aqui. E aí, beleza. Então, aí o diretor falou, não, legal, né? Eu tinha métricas, assim, essa oportunidade também, a Tapoé é uma empresa americana, e me deram toda a liberdade para construir. Eu tinha os indicadores, mas o como ia chegar no resultado ficou por conta, para mim, para o meu time, né, que fazia a gestão lá. E aí a gente falou assim, pô, beleza, tem um outro processo burocrático que precisa e que é as auditorias. Então a gente, para fabricar determinado produto, Universal, Disney, a gente tem auditorias interna, auditoria externa, tem toda a parte de burocracia que tem que ser atendida, porque faz parte do negócio. Então, eu sou segurança, eu quero cuidar do negócio. Então, também tem que cuidar. Então, a gente montamos um plano de avaliação de requisitos legais. Então, a gente tinha a parte social e estava tratando aquelas dores do processo de diagnóstico de cultura, onde as pessoas tinham medo da gente, e estava trazendo, e as pessoas estavam vendo o benefício do que a gente estava trazendo e também dando feedback do que estava acontecendo nas reuniões gerenciais e diretoria. Tinha o cumprimento da parte legal, e o outro pilar que a gente construiu junto é o seguinte: recurso é escasso. Quando eu cheguei lá tinha 10 na equipe. Quando eu estava lá tinha eu mais 3, né, mais 4. Então tinha 3 técnicos, um analista e tinha uma jovem aprendiz também, né, 5. Então, assim, o recurso limitado, o que eu vou fazer se eu tiver que, né, o pessoal fala pirâmide, não sei o quê, se eu tiver que focar na base da pirâmide, eu nunca vou conseguir identificar os riscos maiores. E um pouquinho do background que eu tinha dessa empresa explosiva, na época, em 2015, ela passou um movimento, uma empresa assim, de alto risco e teve algumas fatalidades ao longo da história dela, e tinha um treinamento que começava assim, era muito duro, impactante, assim. O que significa 1.1, né? E aí 1.1 era explosivos, né? Porque é classificação e tal. E era longo da história da empresa, claro que não todo ano morria, mas em média tinha fatalidades na empresa, ao longo dos anos dela. E aí aquilo me marcou, sabe? Me marcou muito, assim. E o foco lá era justamente na parte onde poderiam morrer pessoas. Então, e aí a gente falou assim, pô, então, se a gente tem recurso limitado, vamos trabalhar na entrada da pirâmide. Então, vamos priorizar riscos. Agora a gente vai mapear, e eu tinha um fórum com os líderes operacionais, a gente vai mapear todas as situações onde possa ocorrer fatalidades. Né? Vamos olhar lá em cima, lá no topo da pirâmide. Onde pode morrer alguém? Queda em altura, de cair de cima do telhado sem proteção. Acesso na subestação, morrer eletrocutado. A gente tinha as injetoras, né, o processo de fabricação de injeção de plástico, uma injetora que fechava 500 toneladas, uma injetora gigante. Então, prensamento. Então a gente foi mapeando, que também não poderia ser 20, mas também não era 1. E a gente construiu, a gente chamava lá de Major Hazard Initiative. Então a gente começou a olhar, então, a parte que eu gosto, que é a parte das novas visões, de entender, de incluir as pessoas no sistema de gestão de segurança, a construção aqui da priorização dos riscos maiores junto com a equipe e com os líderes operacionais, que eles que estavam lá na tomada de decisão, e construir esse mapa da fábrica. E a parte legal, que é os indicadores, o resultado positivo na auditoria para a gente fabricar os produtos. Então, essa era a forma de contribuir com a sustentabilidade do negócio, né? Então, acho que um pouco desse background, que também não é só hobby, mas que também tem sentido para as pessoas e para mim, que estava com a tomada de decisão da área e do time,
e também com os demais temas que precisam ser cuidados com relação à sustentabilidade do negócio. Eu acho que você deu um bom exemplo. Eu acho que esse relacionamento, né? Eu acho que ter as medidas, né, equilibradas, né? Eu acho que não é só uma questão de nova visão, mas é também pegar todas as questões legais, pegar todas as normas e procedimentos que estão ali há muitos anos sendo aplicados e são necessários e fazer essa soma dar certa, né? Esse match dar certo. E é claro, cabe a cada gestor, engenheiro, técnico de segurança construir habilidades de comunicação, de relacionamento, para convencer, né? De certa forma, olha, eu não estou querendo nenhum nem o outro, eu estou querendo os dois. E é essa habilidade que talvez agora, aí com a tua explicação, que a gente mostrou para todo mundo que está aqui. É possível chegar para uma empresa e dizer, olha, eu não vim aqui para revolucionar, para dizer que o funcionário ele não pode ser punido, não, eu só estou dizendo que nós precisamos olhar por todo o processo e não só aquele olho na questão da normativo rigoroso, né? Exato. Vamos equilibrar as coisas. Exato. Você, como líder, é um bom líder? Rômulo, acho que parte do meu processo como líder foi construído de uma forma genuína. A autenticidade faz parte da construção de um processo de liderança. Você é empático? Muito empático, e acho que foi um processo mais interno. Eu falo que às vezes a gente promove alguém líder e dá autoridade para ele, e às vezes não é isso que ele quer. Eu quero dizer que no meu processo para chegar à liderança foi muito mais informal, foi muito mais do que a autoridade dada à empresa. Então, no meu processo assim mesmo de conhecimento, de entendimento, da minha forma, da autenticidade, da forma como comunico, interajo com as pessoas, de certa forma, cria-se uns seguidores. Eu vejo a liderança que a gente às vezes fala assim, você é líder? E poucas pessoas levantam a mão. E aí acha que só líder é aquele que tem formalizado pela empresa um time. E quando a gente coloca a liderança num papel muito grande e tal, a gente perde, eu falo que é os momentos pirulitos. Tem um autor, agora não vou lembrar o nome dele, americano, que ele fala momentos pirulito. E aí eu lembro da história, é um TED Talk, e aí ele fala assim, que em um momento uma menina chega, logo que ele está chegando na universidade, a menina está chegando, e aí ela com medo de começar a universidade lá nos Estados Unidos, porque tem que sair da casa dos pais para morar na universidade, e aí chega ela com os pais, e aí ele fala assim, vou te dar um pirulito. E aí ela pega assim com medo, né? Ele fala, esse pirulito é para causa, né? Ele fala a causa que ele está apoiando e por isso do pirulito. E aí ela ainda com medo daquela abordagem assim, com um chapéu inusitado, tal, todo esparafatoso assim, né? E aí a pessoa fica meio assim, ele fala, se você não quer, dá uma pessoa do seu lado. E aí entrega assim pro rapaz, eles se olham, trocam o pirulito, e aí ele fala assim, brincando, né, com os pais dela, assim, olha, nem saiu de casa, já tá se interagindo com estranhos, aceitando doces de estranho. E pouco tempo depois, já no final depois no final da graduação deles lá, ele fala assim que ela volta até ele e fala assim, tá acabando aqui e tal, eu quero te falar que você mudou minha vida. E ele fala, poxa, mas o que eu fiz? Sabe aquela pessoa que eu entreguei o pirulito? A gente vai se casar. E você foi fundamental porque você fez essa conexão entre a gente. E o que eu quero dizer, Rômulo, que às vezes a gente coloca o processo de liderança num patamar tão grande, mas às vezes o impacto que a gente acha que é bem pequeno na vida das pessoas se torna grande. Isso é o momento pirulito. Então o processo de liderança, para mim, passa por momentos pirulitos. Então quanto mais gente tendo momentos pirulitos, seja de inspiração, de integração, ser tocados pelas pessoas, esse é o processo. Então, quando eu penso sobre a minha liderança, o que eu posso fazer para ajudar esse cara, essa pessoa, essa menina, esse jovem aprendiz, ou esse cara mais sênior, o que eu posso aprender com ele? Quando você pergunta para a pessoa
o que você faz, como você faz isso, e dá a oportunidade para ela falar, e em determinado momento que você está numa posição maior, a pessoa se sente feliz e alegre. E eu vejo naquela pessoa meu pai trabalhando na indústria, alguém perguntando para ele, né? A minha mãe, né, limpando algum lugar e a pessoa perguntando para ele. Então, o processo para mim de liderança, fico numa cadeirinha um pouco mais confortável, empática, num processo. E claro que o processo de inspiração das pessoas verem que eu saí de uma família simples, passar por toda a jornada como técnico, aprender outros idiomas, sair e crescer profissionalmente e chegar. Claro que é um exemplo. Eu tenho um filho de 7 anos que ele vai entender todo esse processo, de onde eu vim, de onde ele veio. E também quem começou e me viu na trajetória. Então, eu acho que parte do processo de liderança é o exemplo. Então, acho que eu estou indo num caminho certo como exemplo das pessoas. Você está no caminho certo, sim. Você vê, olha, a gente falou de tantas coisas ligadas a você, mas que caminhou, norteou pelos caminhos da nossa área, da forma como você conduziu os aspectos da segurança, os aspectos da comunicação, aspectos da forma, né, de desenvolver pessoas. E acho que era isso que a gente queria nesse bate-papo. Falamos quase 1 hora. Olha, parece que não, mas é maravilhoso você ter esse movimento. Para a gente encerrar, você me disse antes da gente começar que você passou por uma transformação muito grande na sua vida, né? E isso, ela foi decisiva para tudo isso que está acontecendo? Como que chama seu filho? Pietro. Pietro, né, que vai assistir teu episódio hoje. Para fechar assim, essa mudança radical na sua vida, ela te transformou para uma pessoa melhor? Me transformou, sim, com certeza. Eu acho que uma coisa que eu levo, uma frase que eu gosto muito é: o que leva dessa vida é a vida que se leva. Hoje eu penso no intervalo entre a vida e a morte, é o que a gente tem, 75, 80 anos. É pouco para viver tudo que a gente quer viver. Então eu tenho pressa para viver momentos e colecionar momentos com meu filho, tudo que a vida tem de presente para mim. Então foi um processo, né, nessa questão pessoal, né, de muitas perdas, né. Minha mãe, né, a gente acabou nem falando, minha mãe faleceu em 2017, né, infarto, muito nova, com 58 anos. Meu pai, 2021, com Covid. E depois minha esposa, no ano passado, em fevereiro do ano passado. Então, esse processo com eles foram muito dolorosos, né? E o último, né, com a minha esposa, foi uma jornada de 11 anos, né? 1 mês de casados. Ela descobre um câncer de mama e passa todo o tratamento, metástase e tudo mais. Mas isso trouxe apesar de muito doloroso, Rômulo, me trouxe um senso de que a gente não tem tempo para perder. O tempo nosso é valioso. E estar aqui conversando com você, esse momento é único. Se a gente fazer esse podcast amanhã, não vai ser igual hoje. Não vai. É único. Então, o estado de presença e a brevidade da vida com essas faltas de entes queridos que estavam próximo de mim, fez com que eu mudasse, sim. Né? Que eu tenha pressa de morar próximo da praia, de pegar a moto que eu falei para você e vir pela orla, pensando aqui no bate-papo, sem criar nada, tipo assim, curtindo o momento. De trabalhar num lugar onde você possa transformar vidas, onde você possa valorizar a vida daquelas pessoas. Exato, exato. Então, eu acho que assim, você tem algo que eu possa deixar as pessoas, é isso, assim, a gente está de passagem, a gente precisa curtir, como o Rafa fala, se divertir e vivenciar cada momento. Pedro completa 7 anos, agora em fevereiro, e foi um processo de permissão da paternidade. Pedro chega pra gente com 1 ano, e nesse processo todo com a minha esposa, a gente decide ele vir agregar para ela e para mim. Então, era um sonho ser pai, né? Quantas pessoas têm esse sonho e não está aberto à adoção? Então, eu falo, né, quem está com dúvida ainda, vá
e que adote e que não perca tempo, porque a gente às vezes coloca tanto empecilho, tanta coisa, ou tantos desafios, e acaba passando a vida e a gente perdendo tempo. Então a gente não tem tempo a perder, e o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. E eu aprendo muito com você, porque eu estou aprendendo a ver por todas essas dificuldades também que você teve, com essas perdas. Você se tornou uma outra pessoa. Você se tornou um homem muito melhor do que você era. Então, assim, olha o quanto isso também trouxe para você e vai levar para o seu filho uma oportunidade de falar: não, nós temos condições, através de tudo que nós vivemos, de fazer outras pessoas felizes. Exato. Né? Eu sou feliz e vou fazer outra pessoa feliz. É isso. Eu estou muito honrado porque você veio aqui hoje, né? Muito feliz, muito agradecido da gente estar aqui nesse Rio de Janeiro lindo. E você é um especialista, um conhecedor de RHS, mas ao mesmo tempo uma pessoa humana incrível. Muito gostoso das pessoas verem a tua história aqui hoje, a forma como você contou tudo pra gente. Nessa câmera aqui, eu sempre peço para ele deixar uma mensagem final nesse nosso episódio e que eu quero que tenha muitos outros. Tá bom. Bom, agradeço a oportunidade, você que está aí nos assistindo. Se eu tiver alguma coisa para deixar aqui, é lifelong learning. Você vai ter que estudar sempre, né? Estude, se aprimore. E que você leva dessa vida é a vida que se leva. Então, não perca tempo, curta, beija sua esposa agora, beija seu marido, beija seus filhos, enfim, curta demais, que é isso que a gente vai levar. Um beijo grande para você, cada um que está aí nos assistindo. E obrigado. Estou muito feliz de conhecer. Eu também estou muito feliz. Bom, só felicidade com o Danilo Pereira aqui no nosso Mask TV de hoje, não é? Que aula que ele nos deu, que conhecimento, que forma como ele conseguiu conduzir tudo isso para a gente. Eu espero que você aproveite tudo isso. Esse foi o Mask TV Podcast para você, com Danilo Pereira. Até o próximo. Obrigado, Danilo. Obrigado. Prazer incrível. Prazer, todo meu.